A esporotricose ela é uma doença fúngica, uma doença cutânea fúngica causada pelo gênero, o fungo do gênero Sporotrix. E aí dentro desse gênero existem variantes desse fungo que causam principalmente lesões cutâneas. É uma zoonose, por se tratar de zoonose, é uma doença que pode ser transmitida de um animal para outro e do animal para o ser humano. Certo. Existem diferentes tipos da doença ou é só um mesmo? Ela pode ser acometida, como eu te falei, por diferentes grupos dentro do gênero Sporotrix. Ela pode ser inoculada, pode ser o animal ou o ser humano pode ser acometido por diferentes agentes. Sim. Em que época essa propagação da doença é maior? Existe alguma época do ano, alguma estação que é mais reincidente a doença? Não existe uma época do ano. A doença não tem relação com o clima, e sim com a endemia, a área endêmica, onde está ocorrendo em maior proporção. Então isso aí começa a se disseminar. Os primeiros relatos foram no Rio de Janeiro. Então os primeiros casos relatados da esporotricose foi lá. E hoje o Rio de Janeiro já é considerado uma área endêmica, ou seja, todo o estado do Rio de Janeiro já é acometido pela esporotricose. E aí, há alguns anos, já começaram a ser relatados os casos aqui na nossa região, e hoje já temos casos na João Pessoa e Grande João Pessoa, já temos casos de esporotricose. Certo. Como ocorre a contaminação dos animais? A contaminação se dá, e é importante a gente falar que antes essa doença era transmitida, tanto que ela era conhecida como doença do jardineiro, porque é um fungo que está na terra, no espinho, madeira, e antes era uma doença que o pessoal que trabalhava com agricultura é que se contaminava com maior frequência. De alguma forma o fungo contaminou principalmente os gatos e adquiriu uma forma resistente, bem mais resistente do que a antiga forma do Sporotrix. E aí a principal forma é por arranhadura, por mordedura. Contaminação pode acontecer por perfuração, espinho ou contato de alguma lesão, que você já tem alguma ferida em contato com secreção de um animal contaminado. Entendi. O humano, no caso, o humano adquirir a doença. Isso. É isso? O gato, na verdade, é só o fungo mesmo. O gato, devido ao hábito, e isso vai acontecer principalmente nos gatos que são semi-domiciliados, e aí vem para casa só para comer e dormir e passa o maior tempo na rua, porque aí começam as disputas por território e vem as arranhaduras, mordeduras, e aí um gato já contaminado pode inocular o fungo em um outro animal sadio. Certo. Em que animal é mais comum essa doença? São nos felinos mesmo? Nós costumamos ver com maior frequência, já recorde nos felinos. Mas é uma doença, como a zoonose, pode acometer os cães, pode acometer outras espécies, inclusive o ser humano também. Certo. Quais os sintomas da esporotricose nos pets? Você vai ver principalmente lesões cutâneas, feridas que não cicatrizam, são feridas úmidas, ulceradas, então são feridas extensas e que podem começar com uma simples picadura, uma bolinha, uma picadura de inseto, e ela vai se espalhando por todo o corpo. E aí existe a forma cutânea, mas também pode acometer o sistema respiratório também, se o animal, porventura, no momento que está lambendo a ferida, ele inalar, aspirar um esporo desse fungo. Sim. Como é feito o diagnóstico e o tratamento nos gatos? O diagnóstico é feito principalmente por citologia da lesão. Então a gente faz um swab e envia para o laboratório, e eles conseguem identificar os esporos desse fungo. Existem também exames sorológicos, que aí pode-se coletar o sangue do animal e pode identificar anticorpos contra esse esporo. E como seria esse tratamento? Medicamentos mesmo? O tratamento é medicamentoso, tanto por via oral, antifúngicos via oral, e como o tratamento das lesões, com antifúngico também nas lesões, mas vale salientar que, além das lesões causadas pela esporotricose, tanto nos humanos como nos pets,
as outras comorbidades também precisam ser tratadas, porque como ele tem feridas extensas, então aí também tem proliferação bacteriana. Então o animal vai precisar também tomar antibiótico e tratar essas lesões da forma adequada. Sim, quanto tempo dura mais ou menos? E quanto antes descobrir melhor? Quanto antes descobrir melhor, porque a gente vai pegar lesões menores, que vão ter uma cicatrização mais rápida e uma proliferação fúngica menor, então isso facilita demais o tratamento. Mas existem casos que o animal já tem lesões disseminadas por todo o corpo e inclusive com problemas respiratórios severos. Então esses são pacientes que nos dão mais trabalho para recuperar e alguns podem vir até a óbito por conta disso. Certo, então pode levar à morte. A doença pode levar à morte não simplesmente pelo fungo, mas pelas comorbidades, por outras doenças que são oportunistas desses animais acometidos. Sim, e no ser humano também pode levar à morte? No ser humano, se não for tratado da forma adequada e diagnosticado, também pode levar à morte pelas mesmas causas. Existem variações também no ser humano dessa doença. Certo. E a esporotricose nos seres humanos, como pode ser feita essa contaminação? Só arranhão mesmo, o gato ir lá e arranhar? Arranhadura principalmente, porque é uma forma de inoculação, vamos dizer, uma forma mais rápida. A arranhadura, o fungo depositado nas unhas, na cutícula dos felinos, então é a forma mais rápida de se contaminar. Mas aí, se o ser humano tiver uma lesão e porventura entrar em contato com a secreção dessas feridas do animal contaminado, ele também pode se contaminar. Certo. Nos seres humanos, quais os sintomas? Nos seres humanos vai começar principalmente com uma picada de mosquito, uma pequena lesão, e essa lesão ela pode variar, pode ser lesões em formas de rosário, que a gente chama, pode ter nódulos cutâneos, porque às vezes o ser humano foi arranhado, por exemplo, essa ferida cicatrizou, não tem mais nenhuma lesão e ele acha que está tudo bem. E aí começam a surgir nódulos cutâneos, porque esse fungo ele começa a se disseminar pela cadeia linfática. E aí, se começou a perceber que estão aparecendo nódulos cutâneos, nas formas mais graves, pode ter sintomas similares à tuberculose, que aí seria tosse, secreção, falta de ar. Em casos muito graves, quando se demora o diagnóstico, eles podem ter até lesões articulares, parecidos com artrite. Mas assim, percebeu feridas que não cicatrizam ou nódulos cutâneos após ter algum tipo de lesão na pele, ter contato com o gato, procura um médico infectologista que ele vai conseguir diagnosticar da forma correta. Sim, e o que fazer para prevenir a esporotricose? Primeiramente no gato, já que a contaminação dos humanos é feita em contato com ele. Esse é um grande desafio, porque a forma de prevenção é nós que temos os nossos gatos, tentar mantê-los em casa, para que eles não estejam em contato com as principais fontes de contaminação na rua, que são os gatos de rua, que hoje é um outro problema. Nós temos aí uma superpopulação de gatos abandonados e que eles terminam sendo postas. Ele não é o vilão. Às vezes a pessoa diz, a culpa é do gato, então vamos eliminar todos os gatos e a gente vai resolver o problema. Não, porque o fungo, a princípio, ele foi originado na terra, madeira, materiais de decomposição. Então o fungo não é o gato não é o vilão da doença, e sim é uma vítima. E aí a gente precisa ter uma política de controle dessa superpopulação felina, isso na Grande João Pessoa e regiões adjacentes, e tentar manter os nossos em casa, porque aí o felino ele tem esse comportamento de briga por território, e aí nessas brigas é onde vem a contaminação, a infecção pelo fungo.